Dando continuidade à videoaula anterior, nós vamos ver agora sobre baixa do veículo. O proprietário de veículo irrecuperável ou destinado à desmontagem deverá requerer a baixa do registro no prazo e forma estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito, vedada a remontagem do veículo sob meio chassi, de forma a manter o registro anterior. O que quer dizer isso? A baixa do veículo é quando o veículo está irrecuperável, talvez acidente de trânsito, vai ser destinado à desmontagem. Muito antigo, não compensa consertar, vai ter que estar abaixo. O proprietário, o responsável pelo veículo, tem que estar abaixo. Abaixo, tem até ilustração aqui, facilitando a compreensão nossa, aqui jaz baixado, quer dizer, é como se fosse ali o veículo deixar de existir, não vai ter mais esse registro junto ao órgão de trânsito. Essa baixa, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, a resolução número 11, artigo 6º, o responsável ele tem que fazer essa baixa em 15 dias, que seria previsto esse prazo estipulado aí pelo Conselho Nacional de Trânsito. Caso não faça, nós temos até infração. Deixar de promover a baixa do registro do veículo recuperável ou definitivamente destinado à desmontagem, ou definitivamente desmontado. Infração de trânsito de natureza grave. Licenciamento. O que é o licenciamento? O licenciamento, na verdade, vai ser o direito que a gente vai ter de usar a via pública. O veículo, que todo mundo sabe, ele tem alguns encargos, e esses encargos têm que ser pagos, para que a gente tenha o direito de usar a via pública. Todo veículo, ele seja automotor, elétrico, articulado, reboque, semi-reboque, para transitar na via, ele deve ser licenciado anualmente. Então, todo ano vai ter que expedir o CRLV. Lembra que o CRV, Certificado de Registro de Veículo, a gente expede ele em 4 situações. Nós temos transferência de propriedade, questão de mudança de domicílio e residência, alteração de característica e alteração de categoria. Fora isso, não expede ele. Esse aqui não, todo ano tem que expedir ele. Considerado licenciado, desde que ele esteja quitado os débitos. Então, se tiver débito de multa, encargos, tributos, multa de trânsito ambientais, independentemente da responsabilidade pela infração cometida, esse veículo não vai ser considerado licenciado e não vai ter o direito de usar a via pública. Quer dizer, o veículo não vai poder circular. Os veículos novos não estão sujeitos a licenciamento durante o trajeto entre fábrica e município de destino. Quer dizer o quê? Então não precisa licenciar carro novo? Não. Registrar e licenciar veículos novos. Se você não mora naquele município, foi comprar em outro município que talvez não tenha o veículo seu, você vai poder circular da fábrica até o município, de acordo com a resolução 698 do CONTRAN. A validade é 15 dias. Lembrando que o artigo 132 fala fábrica-município, não é para você ficar circulando com carro sem placa, não. A única finalidade, a única permissão do veículo circular seria para que aconteça o registro, aconteça o emplacamento desse veículo. Se o órgão de trânsito permite que vocês fiquem circulando com o veículo sem registro, vai estar permitindo que vocês cometam infrações de trânsito sem ser registrado, porque o registro é feito pela placa do veículo. Então a finalidade é só para o registro, e o prazo aqui, fábrica-município, 15 dias só. Conduzir veículo que não esteja registrado devidamente licenciado, infração gravíssima. Caso o agente de trânsito pegue um condutor que não esteja com a função ou exercendo a função lá de registrar o veículo, vai aplicar infração gravíssima e vai ter recolhimento do veículo ao pátio credenciado do Detran até que sane a irregularidade. Registro e licenciamento dos veículos de propulsão humana, tração animal, obedece à legislação municipal. Então, sim, a lei fala que quem vai registrar veículos e licenciar, não vai ser o município. Então, pode licenciar, pode placar veículo de tração animal, propulsão humana? Sim, pode placar, pode registrar, mas quem tem essa competência? O município, não é o Estado e não é a nação. Então, não vai ser o Detran que vai fazer isso. Se for estipular, vai ser o próprio município. O registro dos tratores e maquinária agrícola será efetuado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, quem registra trator e máquina agrícola já não é o órgão executivo de trânsito, é o Ministério da Agricultura e Abastecimento. Não estão sujeitos nem a licenciamento nem a emplacamento. O licenciamento ele é obrigatório,
Então, se perguntar em prova o licenciamento, que é o certificado, registro, licenciamento de veículos, ou também chamado de CLA, certificado, licenciamento anual. No lugar do V aqui pode ter um A na prova suas, não vai estar errado não, viu? Pode ser CLA, pode estar CLA, certificado, licenciamento anual, ou pode estar CRLV, certificado, registro, licenciamento de veículo, ou certificado de licenciamento anual. Então, o certificado de licenciamento anual, ele é obrigatório na condução do veículo. Parágrafo único do artigo 133 do Código. O porte, ele pode ser dispensado, se no momento da fiscalização for possível ter o acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Quer dizer o quê? Caiu numa blitz policial, esqueceu o documento em casa, mas você tem, e o carro está licenciado, pagou as multas, pagou os débitos, o carro está licenciado, só que o documento está em casa, você esqueceu. Se o agente fiscalizador tiver acesso ao sistema informatizado, por via rádio, internet, o que for, ele não pode te autuar, porque o porte poderá ser dispensado. Acredito difícil um agente da autoridade de trânsito não ter como checar a situação do motorista ou de um veículo na via, Então, certamente, acontecendo isso, você consegue uma colherzinha de chá aí. Lembrando que isso vale só para o licenciamento, fala nada sobre habilitação. Se não fala nada, o agente de trânsito pode te autuar pela habilitação, infração leve, nesse caso, por deixar de portar um documento de porte obrigatório. Habilitação, lembrando que já é de porte obrigatório. Ela é obrigatória, só que quando você estiver na direção do veículo. Eu preciso usar ela para me identificar como cidadão? Não. Serve, mas não precisa. Eu tenho que ter a ACC, autorização para conduzir ciclomotores, PPD ou CNH, depende do veículo que eu esteja conduzindo na via pública. A ACC, a CNH e a PPD serão válidas se apresentadas em original. Não serve uma cópia autenticada, em cartório, um xerox, não serve. Tem que ser o documento original. Se não for, não está valendo. Agora nós temos aqui o DPVAT. O DPVAT é um seguro que vai indenizar vítimas de acidente de trânsito. É uma indenização em dinheiro que é paga quando acontece acidente de trânsito. O DPVAT é dano pessoal causado por veículo automotor de via terrestre. Isso significa o quê? Que é um seguro que indeniza vítimas de acidente causado por veículo automotor, que tem um motor próprio, nós vimos até classificação de veículos, e circula por terra ou asfalto, via terrestre. O valor da indenização de morte é R$ 13.500, a invalidez permanente total ou parcial pode chegar a R$ 13.500, e o DAMS, danos pessoais causados por veículo automotor, nós vamos ter aqui até R$ 2.700. Esses são os valores das indenizações pagas às vítimas. Lembrando que o DPVAT ele vai assegurar só lesões às vítimas, danos pessoais. O veículo em si não é assegurado pelo DPVAT. Se o prejuízo é do dano do veículo, ele não recebe, só se ele se machucar no acidente ou machucar alguém. Quem não tem direito a receber o DPVAT, é óbvio também, seria quem não paga, porque o DPVAT ele faz parte do licenciamento do carro, então o proprietário tem que pagar a documentação, porque ele assume essa responsabilidade quando ele registra o veículo. Então, se ele não paga o DPVAT, se ele precisar usar, ele não usa. Mas outras pessoas que se envolveram no veículo, eles recebem, mas ele é obrigado a ressarcir as indenizações pagas às vítimas. O tempo para receber a indenização é 30 dias, depois que se regularize toda a documentação. Tem muita gente que fala assim, mas já vi falar que recebeu com 4 meses, 3 meses. Na verdade, é porque certamente a documentação ainda não foi regularizada. Porque o prazo para eles pagarem depois que resolve toda a documentação que está pendente seria os 30 dias. Nós temos agora equipamentos obrigatórios. Os equipamentos obrigatórios, na verdade, eles são bem simples, São aqueles itens que não pode ser retirado do veículo. Se retirar, vai gerar infração de trânsito. Geralmente em prova não vai cobrar os mais simples. Exemplo, cinto de segurança provavelmente não cobra, porque é óbvio que todo mundo sabe que cinto de segurança tem que ter nos veículos. Pode ser cobrado uns nomes mais estranhos, que certamente podem trazer dúvidas. Por exemplo, cinto de segurança para árvore de transmissão. Muita gente vai achar que isso não é um equipamento obrigatório. Não sei se alguém já parou para observar. Os caminhões, por exemplo, eles têm um eixo debaixo do caminhão. Quando o caminhão está funcionando, esse eixo fica rodando. Debaixo do eixo vai ter uma corrente ou uma haste de aço.
Isso aí, na verdade, seria o cinto de segurança para a árvore de transmissão. Então, nós vamos conhecer alguns equipamentos aqui mais, nomes diferentes aí, que aí no caso, provavelmente esses nomes mais estranhos são mais comuns de cobrar em prova, porque é um teste, certamente, induzindo ao erro. Nós temos o cinto de segurança para todos os ocupantes, com exceção para os transportes passageiros em percursos em que seja permitidas as viagens em pé. Perfeito. O cinto de segurança todo mundo sabe que é obrigatório, mas se for em transporte de passageiro que seja permitida a viagem em pé, o cinto de segurança é dispensado. A lotação, por exemplo, transporte urbano, ele permite que você ande em pé, então nesse caso não pode gerar a infração ali para o motorista. Aqui nós temos a questão do cinto de segurança que eu falei para vocês anteriormente. O cinto de segurança para árvore de transmissão, ele é obrigatório em coletivo e de carga. Aqui a haste de aço, podendo ser uma corrente também nos veículos. Nós temos também a chave de fenda, quando cai em prova, chave de fenda, equipamento obrigatório. Chave de fenda é equipamento obrigatório. Está previsto aqui, ó, que a chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para a remoção das calotas. Essa parte aqui da chave de roda do carro, que é uma fenda, que está citando aí a resolução 14 do CONTRAN. Então, chave de fenda é essa peça aqui. Se não tiver ela, se tivesse outra ferramenta apropriada, nesse caso também estava valendo. Tacógrafo. O tacógrafo é o dispositivo que registra a velocidade do veículo, né, que é o registro instantâneo de velocidade e tempo. Nesse caso, o tacógrafo é obrigatório em coletivo de mais de 10 lugares, carga mais de 4.536 kg. Os outros veículos não são obrigatórios, né, os escolares, né, também, que são obrigatórios. Fora isso, não tem necessidade de usar. Encosto de cabeça. Nós vamos ter o encosto de cabeça, aquela parte superior do banco, nos assentos dianteiros, próximos às portas, nos bancos traseiros, assentos centrais é facultativo. Quer dizer, é obrigatório um encosto de cabeça onde? Nos bancos da frente, próximo às portas, os bancos de trás, próximo às portas. Aquele banco do meio, em alguns veículos que não tem, ele é facultativo, quer dizer, a montadora, o modelo do carro, o que for, pode ou não colocar. Por isso que a gente até vê na prática um encosto de cabeça nos bancos da frente e de trás, e no meio a gente não consegue, não tem em alguns modelos de veículos. Dispositivo destinado a controle de emissão de gases e ruídos vai ser o catalisador e o silencioso ou silenciador. Para ruídos, o silencioso e silenciador. Para emissão de gases é o catalisador e o silencioso. Para bicicleta, equipamento obrigatório para bicicleta tem, e geralmente cai em prova e a gente erra. Bicicleta vai ter que ter campainha, qualquer barulho que estiver lá, vai ter que ter uma sinalização noturna, dianteira, traseira nas laterais e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. Nós vamos até ver as ilustrações aqui para ficar mais clara a compreensão. São conhecidos os catadióptricos, né, na parte de trás vai ter que ter uma luzinha na cor vermelha. Aqui na frente pode ser na cor branca ou amarela. Nos pedais pode ser amarelo ou também vermelho. Aqui nós temos a campainha e o espelho retrovisor do lado esquerdo. Então são os equipamentos para a bicicleta. Lembrando que a campainha pode ter qualquer barulho. Não precisa ser uma buzina, não. Então a sinalização noturna são os catadióptricos. São dispositivos que brilham quando incide luz a eles. Então esses são os equipamentos obrigatórios para bicicleta. Lembrando que quem regulamenta a circulação é o município. Então quem pode punir é o município. Airbag, nós vamos conhecer aqui, que é uma bolsa de ar, que ela infla, né, quando em acidentes. É obrigatório para condutor e para passageiro nos bancos dianteiros. Tem veículos que tem também nos bancos de trás, mas não entrando como equipamento obrigatório. Aí vai ser opcional. Facultativo o uso de extintor de incêndio para automóveis utilitários, caminhonetes e caminhonetes, triciclos, cabine fechada. E os outros veículos é obrigatório: caminhão, van, escolares, transporte coletivo ali de mais de 10 lugares, todos obrigatórios
a questão do extintor de incêndio. Só não são para esses veículos que eu especifiquei aqui. O restante é obrigatório o extintor de incêndio ABC com validade de 5 anos. Conduzir veículos sem equipamentos obrigatórios ou estando esses equipamentos obrigatórios ineficiente ou inoperante, infração grave. Não basta eu ter o equipamento obrigatório no veículo. Se ele não estiver funcionando, não estiver adequado, nesse caso eu vou estar cometendo a infração do mesmo jeito. Exemplo, eu tenho retrovisor no carro, mas está quebrado o vidro. Nesse caso, eu estou sem retrovisor, vou ser autuado do mesmo jeito. Eu tenho para-brisa no carro, mas ele está com uma trinca de mais de 10 centímetros, ou ele está na área crítica de visão, então eu vou ser autuado do mesmo jeito. O transporte de carga em veículos. Nós vamos finalizar o vídeo por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade a essa matéria. Então, até a próxima videoaula.